Fala galera do Leão de Piriçá, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal, beleza? Já peço para você deixar o teu like, se inscrever aqui com a gente, ativa as notificações também para não perder nada, tranquilo? A gente vai falar tudo de Clube do Remo e Confiança aqui para vocês, é o jogo que tem que ser agora o jogo da reabilitação, tá? Mas antes, um recadinho bem rápido depois da abertura para vocês e bora Leão, vamos! Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, um recadinho rápido da Bet Nacional, que é a parceira do canal e também a patrocinadora oficial do Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar e fazer a sua profecia. Então não perde tempo, escaneie o QR Code que está aqui na tela ou então utilize o nosso código Leão de Periçá sem o cedilha. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, galera, antes da gente falar desse jogo do Clube do Remo contra a equipe do Confiança, eu queria falar um pouco das minhas impressões sobre o último jogo. Eu sei que o João já gravou aqui um conteúdo bem legal para vocês, o Juan também apareceu por aqui, né? Mas queria falar da opinião do Leandro agora, né? Da forma como o Remo jogou, né? A gente vê que o Remo jogando contra equipes de Parazão é uma postura totalmente diferente. E passa a impressão de que os times do Parazão são praticamente amadores. Por quê? Tá desmerecendo a Águia? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que a forma como o Remo se porta, mesmo sendo uma equipe atualmente muito ruim, ela consegue se sobressair contra equipes do Parazão, né? Não saímos vitoriosos da guerra, vencemos apenas a batalha, né? Mas vida que segue. Agora, algumas questões que eu espero que o novo treinador resolva são o seguinte. Peças que ele vai ter que mudar, tá? Começando ali, não sei, cara, mas talvez ali pela defesa, meio de campo, ajustes terão que ser feitos. E a gente vai falar desses ajustes aqui para vocês. O torcedor protestou, o torcedor tá com raiva. E esses jogadores, esses caras aí que recebem 30, 40, 50 mil no mês, 20 mil, 60, esses caras precisam dar uma resposta. Há muito tempo, eu acho que você vai lembrar, torcedor, há muito tempo o Remo ele tinha problemas, né? Que os jogadores iam, faziam, aconteciam, mas não recebiam salário. O mês no Remo durava 3 meses, né? Os nossos dias úteis, né? Duravam 90 dias. Pessoa ali, você tem que trabalhar, suando e tal, 90 dias para receber teu salário. Muitos caras entravam na justiça, né? E com a gestão desse senhor, o senhor Fábio Bentes, o Remo melhorou isso. Melhorou. Mas inexplicavelmente, o salário em dia não significa o futebol em dia. Muito pelo contrário, o futebol está em falta no Clube do Remo. Está em falta e a gente não consegue entender. Eu estava falando com um amigo agora há pouco, né? Que é inexplicável isso que acontece com o Remo. Não tem explicação. Não tem. É incrível, sabe? É incrível porque a gente olha e a gente não consegue acreditar, velho. A gente subiu cheio de problemas no ano de 2015 lá, com o Eduardo Ramos comandando aquela equipe, com todas as dificuldades, né? E desde então o Remo vem colecionando fracassos. Isso é lamentável, né? É lamentável. Tô gravando esse vídeo numa segunda-feira de noite, tá? Ah, o conselho do Remo está numa reunião com o Fábio Bentes, não sei se já acabou, tô realmente por fora nesse exato momento, tá? Mas qualquer coisa vocês vão ver atualizações. Então, se tiver alguma relevância dentro dessa reunião, algum ponto muito importante, tá? Sim, muita gente espera o afastamento do Fábio Bentes, saiu alguns prints que eu não sei a procedência, se eram verdadeiros ou não, acredito que não, sobre uma tentativa de um golpe da oposição, enfim. O Remo se encontra hoje numa bagunça dentro e fora de campo, e isso é preocupante, tá? Então você que é torcedor, não deixe de cobrar, cobre também de uma forma sensata, não seja um cara que vai ali no calor da emoção, que xinga e tal, que o processo sai caro, tá? Então, bota a mãozinha na consciência e analisa. Você que defende o Bente, você acha que tá certo as coisas da forma como estão acontecendo hoje? Eu não acho.
Eu posso citar pontos de acertos do Benítez hoje, mas posso apontar também coisas que deixam muito a desejar na gestão dele. Tá? Então, me preocupa um pouco o que vai acontecer daqui para frente, porque a gente vê candidatos aí que já passaram pelo Remo ganhando algum tipo de força. E quando eu falo força, eu não falo de mim e de você. Eu falo de gente de dentro do Remo. A oposição ganha força e isso é preocupante pra gente, tá? Mas espero que as coisas se resolvam. Eu espero que o Bente saia debaixo de uma eleição limpa, não debaixo de tapetão, tá? Me preocupa sim quem vai vir depois. Espero que seja alguém novo também, né? Alguém que analise os dois lados e procure uma via melhor para levar o clube do Remo, beleza? Então, uma opinião rápida, assim, até um desabafo, né? Pra gente falar desse jogo aí, que estamos com a corda no pescoço, amigo. Essa é a palavra. A corda no pescoço. E assim, cara, eu tava olhando aqui a tabela da Série C, vou até colocar aqui pra gente ah, poder conversar sobre isso com calma, né? Cadê? A tabela da Série C tem o seguinte, ó. Todo vídeo a gente vai trazer um pouquinho dessa tabela aqui, beleza? Pra gente bater esse papo bacana, tá? Hoje, se o Remo ganhar, quando eu falo hoje, me refiro a terça-feira, o dia que você tá assistindo esse vídeo, o Remo chega a 19º, tá? O Remo não consegue ultrapassar isso. Para o Remo sair hoje da zona de rebaixamento, ele tem que contar com tropeços de Altos, Floresta e Aparecidense na próxima rodada. Tá? Nesse exato momento, os jogos do Altos, Floresta e Aparecidense estão todos empatados. Sendo que duas dessas equipes que estão na zona estão se enfrentando, Aparecidense e Altos. E o Floresta está pegando a equipe do Amazonas e está empatando também no Ceará. Certo? Então hoje, para o Remo sair da zona de rebaixamento, demandaria no mínimo 2 rodadas, contando com outros resultados, certo? A sequência do Remo é uma sequência dura, certo? Uma sequência bem apertada, tá? É uma sequência que vai demandar muito do Remo e demandar coisas difíceis. Por quê? Porque o Remo perdeu 2 em casa, então são 2 jogos que teoricamente o Remo vai ter que buscar fora, certo? E um deles é um confronto direto. Não necessariamente o jogo fora, mas o jogo para uma possível recuperação, tá? O jogo dessa terça-feira, Remo e Confiança. O Remo precisa vencer a equipe do Confiança, certo? Sábado, dia 3/6, o Remo precisa vencer o Brusque em Brusque. Uma missão muito difícil. E na quinta-feira, no dia 8/6, o Remo precisa vencer o América de Natal. Caso o Remo vença os 3 jogos seguidos, o que eu acho muito improvável, a gente já consegue dar um bom respiro. Na verdade, já ganhando 2, isso já dá um novo fôlego, já dá um ânimo para a equipe. Tá? Então o Remo vai ter que correr atrás de 6 pontos que jogou fora de casa. Né? No caso contra Brusque e Aparecidense, que são confrontos dificílimos. Todo confronto na Série C é dificílimo, né? E o Remo faz 2 jogos fora, contra Aparecidense e Pouso Alegre. Tá? São 2 jogos assim que vão demandar muita força de vontade desse time, que não é um time que parece ter essa força de vontade, né? A gente pode contar nos dedos aí. O Remo hoje tem um catado, não tem um time. A gente pode contar nos dedos quem são esses caras que tem essa força de vontade aí, né? E eu, como eu já falei em algumas lives, aí eu não gosto nem de colocar mais esses pontos como raça, não sei o que e tal, porque são coisas subjetivas, né? São coisas subjetivas. O mínimo que a gente espera é que o time tenha vontade de vencer e de competir, porque não está acontecendo, né? Desistem da bola fácil, tentam enfeitar muito para chegar no gol, cruzam bolas aéreas com o Oriki de centroavante. Quando o Fabinho entra, parece que não chega nenhuma bola aérea, né? Rodriguinho no banco, enfim. O Remo tem uma série de coisas para mudar hoje que fariam com que a gente talvez começasse uma arrancada, tá? E aí, vamos lá agora para os cálculos, para a parte legal, né? Hoje, para o Remo terminar o campeonato fora da zona de rebaixamento, não sendo rebaixado, eu vou começar por esse, porque eu acho que a princípio essa é a nossa luta,
Não se preocupem com acesso, tá? Esqueçam isso por hora. Deixa o time jogar, deixa a gente sair da zona para a gente começar a pensar e ir para a próxima fase, tá? Hoje a nossa luta é contra rebaixamento, a nossa luta não é por acesso. Hoje, no dia 29/5, dia que eu tô gravando esse vídeo, a nossa luta é contra rebaixamento, não é por acesso, tá? Então, para a gente se salvar hoje, precisaríamos aí de 21 pontos. Para quem quer se salvar, como foi em 2018 que a gente se salvou, se eu não me engano, com 24 pontos, tá? Mas era um outro modelo, então a gente só teve um torneio desse até agora, nesse mesmo modelo que foi a Série C de 2022. Para o Remo se salvar hoje, ele precisaria ali aproximadamente dos 22, 23 pontos, que é uma média que as equipes se salvam. Por exemplo, na Série C de 2022, o Alto se salvou com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Então essa teria que ser mais ou menos a média do Remo. O Remo teria que perder, poderia perder aí mais 6 partidas, tá? Empataria 3 e venceria 6. O que a gente não quer, né? O que a gente quer é que o Remo vá lá para cima, para brigar pelo acesso. Então, para acesso, a nota de corte do ano passado foi 29 pontos, tá? Uma pontuação mediana, que foi a Aparecidense, com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Então, pensando nesse cálculo, o Remo poderia perder apenas ali mais 2 partidas, teria que empatar as outras 5 e vencer 8. Ou perder 2 partidas, vencer a maioria e empatar as restantes, tá? Então hoje a gente precisa entender que a nossa briga é de fato para nós não cairmos. Então depois que a gente estiver fora da zona de rebaixamento, a gente precisa colocar a cabeça no lugar e pensar, dá para brigar por acesso? Se dá, vai até o final e briga, beleza? E já aproveito aqui e trago um ponto do Catalá, né? O Catalá foi apresentado aí, e no sábado, se não me engano, e já foi puxando a sardinha um pouquinho ali pro lado dele, né? Falando que se apaixonou pela torcida, que é uma notícia boa, uma notícia ruim, que para quem acompanha o nosso Instagram sabe do que eu tô falando, né? E, cara, na verdade, pouco me importa se o Catalá gostou ou não da nossa torcida. De verdade, sendo muito, muito franco, cara. De falar que gosta da nossa torcida, a gente fala o tempo todo, a gente ouve pessoas falarem, tá? Mas pouco me importa, cara. Eu quero saber da competência do Catalá. Eu quero saber do que ele tem para oferecer pra gente de solução para o nosso problema. Hoje o Remo tem um problema e precisa de uma solução. O que você tem, Catalá, para oferecer? Talvez a gente não veja essa equipe com essa cara já na terça-feira, com a cara do Catalá, né? Acho que ele vai precisar de um pouco mais de tempo para conseguir trabalhar direitinho. Porém, cara, só do fato dele trazer um novo ar para aquele time, que é um time que está desmotivado, desmoralizado, está sem confiança, só do fato da gente conseguir ver essa mudança de postura do clube do Remo, sendo agressivo dentro de casa, buscando o gol, tentando ali de maneira mais incisiva as linhas aproximadas, que é um problema que a gente tem visto, esse espaçamento entre as linhas. Parece que eu tô vendo filme de 2021, cara. Enfim. É isso que o torcedor quer ver, cara. O torcedor não quer mais papinho de que gostou da torcida, ai, me apaixonei e tal. Beleza, cara, muito obrigado mesmo. Mas desse papo a gente já tá de saco cheio. A gente teve aí um Marcelo Cabo vivendo uma lua de mel ali com a torcida, cara, no começo do ano, e pulava e não sei o que fazer acontecer e tal. Acabou. Acabou, caiu o trabalho, não prestou mais pra nada. O time não conseguia mais comandar, não conseguia mais fazer absolutamente nada. Irreconhecível pro começo de temporada. Outro ponto importante que o Catalá falou na entrevista foi o seguinte, de que ele acredita que o Remo tem sim um time bom, é que dá pra buscar. E aí eu vou tocar num ponto aqui com vocês, torcedores, que eu acho que o Remo não tem um time bom, mas eu acho que a gente tem um time mediano, um time de Série C. Um time de Série C. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, tá? Um time de Série C é um time de nível de campeonato. Eu acho que o Remo não destoa pra mais, pelo menos as peças individuais não têm mostrado isso. O Muriqui ali tá tentando a parte dele ali, mas com muita dificuldade. Pablo Roberto, ninguém sabe o que tá acontecendo.
O Showa só anda em campo, tá? Então nosso time hoje é um time de Série C, de medíocre para baixo, tá? Mas acho sim que a gente tem potencial de equilibrar isso. Não acho que as outras equipes estão destoando muito na nossa frente, a não ser o São Bernardo, que tem demonstrado isso dentro de campo, não perdeu nenhuma até o momento, né? E, enfim, mas também não é um time no papel nosso, não sei o que, é um time encaixado, um time organizado, cara. Você tá sabendo jogar a Série C, tá jogando a sua bolinha ali. Não amarelou, né? Diferente do Remo, que bateu no Corinthians, jogou bem estadual e chegou na hora do que realmente importava e só veio caindo de rendimento, né? Em queda livre. A gente não tem nem mais para onde cair porque tá em último. Então, pode sim acontecer que o Remo tem esse potencial de melhora, mas no momento a gente não enxerga. Vamos ver se o Catalá vai conseguir mudar isso de fato. Beleza? Outro ponto que eu queria colocar com vocês são mudanças. Vamos lá. Para mim hoje, Rodriguinho é titular. Tá? Rodriguinho é titular. Lucas Marques é titular. Prefiro o Diego Ivo, apesar de toda a lentidão dele de dificuldade. Ele tá sendo ok ali, né? Quem mais? Leonan para mim continua também. Eu acho que tá na hora do Vinícius pegar um banco, dar uma descansada ali. A galera não, a torcida não tá tão de bem assim com ele. Achei que ele foi mal ali nas cobranças de pênalti, sabe? Não entendo, de verdade, eu não entendo a estratégia dele nas cobranças de pênalti, né? Nem me recordo se ele fez isso na final da Copa Verde. Me lembra aí nos comentários, ele fez isso na final da Copa Verde? Aquela catimba dele lá, que pra mim é inútil, porque eu não consigo lembrar. Deixa eu ver quem mais. Seu Show pode ir pro banco também. Pra mim, dá pra colocar o Bochecha ou o Claudinei. Sei também que são dois caras que ainda não me agradaram. Né? Pra mim, Pedro Vitor pode sair fora, bota o Ronald. Por quê? E a gente já falou isso em live também, o João falou no vídeo anterior e eu vou falar de novo. O Ronald só entra faltando 5 minutos para terminar e não dá para saber o que é o Ronald. Uma partida não dá nem pra gente criticar ele porque a gente vê o cara 5 minutos em jogo. Então acho que isso precisa ser revisto também pelo Catalá. Ronald, tá? Voltando um pouquinho mais aqui no meio-campo, né? Claudinei, talvez não daria mais essa chance pro Pablo, colocaria o Rodriguinho e o Soares. Tá? Na frente eu colocaria Fabinho, Muriqui e Ronald. Já falei o Ronald, né? Mas estou repetindo aí só para fechar essa escalação para vocês, né? E o Ícaro também permanecendo na zaga. E o Zé Carlos no gol, né? O Zé Carlos ou o Vitor Lube, mas eu acho que hoje o Zé Carlos é o reserva imediato do Vinícius. Beleza? Então é isso, galera. O que eu penso sobre esse jogo é um jogo que não dá pra gente brincar, é um jogo que o Remo tem que ser agressivo, é um jogo que o Remo tem que ir para cima, tem que fazer valer o mando de campo e recuperar os pontos perdidos aí. Não tem mais espaço para tropeço. O Remo não pode sequer pensar em empatar esse jogo, né? Se o Remo quiser ou tiver que buscar empates que sejam fora de casa e dentro de casa tem que ser vitórias daqui para frente. Procurar perder o mínimo possível se quiser pensar em classificação, mas a princípio é só para se salvar mesmo para não ir para uma série D, né? Que a gente sabe o inferno que é, a gente sabe como é difícil. Beleza, galera? Então já peço mais uma vez para você, deixa o teu like, se inscreve no canal, beleza? É de extrema importância isso aqui pra gente, que você se inscreva, que você interaja aqui, tá? Muito obrigado se você chegou até o final desse vídeo, beleza? Manda nos grupos dos remistas aí que você tem, no grupo da família, causa aquele debate lá bacana, tá? Fala se você concorda comigo, se você discorda, enfim, dá a tua opinião aqui que o feedback é extremamente importante pra gente. Tranquilo, rapaziada? E se inscreve no canal, que quando a gente chegar em 2.000 inscritos, e tá perto, tá? Tá perto. A gente vai sortear uma camisa oficial do Clube do Remo, Belle Époque, pra vocês aí. Tranquilo? Vai ter conteúdo pós-jogo e que venha uma vitória do Leão nessa terça-feira. Tamo junto e bora, Leão. Valeu!